O novo discipulado. Deve chegar um momento na experiência de todo buscador em que ele já não tenta ganhar nada para si próprio, mas sim tenta ajudar a revelar este Cristo que ele tem contemplado para aqueles que agora o buscam e que ainda não o viram. Todos aqueles que são professores ou líderes têm, em certa medida, contemplado Cristo. E a única razão pela qual se voltaram para o ensino ou para o ministério da cura é para revelar esse Cristo ao resto do mundo. Essa é a função de todos nesse caminho. Mas não é através da mente humana que a revelação vem. Deve haver uma intuição mais profunda, uma consciência mais profunda que nos diz: eu contemplo o Cristo. Eu contemplo o Cristo, ainda que o mundo tenha tentado crucificar e colocar ele em um túmulo, colocar uma pedra e selar esse túmulo. No entanto, vejo o Cristo andando pelas ruas. Essa é a visão interior, essa é a visão espiritual e essa é a visão necessária para uma completa e absoluta confiança no Cristo. Nada menos que isso trará a cura, mas quando a temos, o Cristo desempenha sua função na consciência tanto do professor como na consciência do aluno. Não podemos sair e dar ao mundo o que encontramos de cura espiritual ou vida espiritual, falando ou pregando. A oferta do vinho, da água e da carne deve ser feita suavemente e com moderação, permitindo que a outra pessoa venha no seu próprio tempo para o seu bem espiritual. Não podemos, através da pregação, salvar o mundo, embora tenhamos um princípio que poderia e salvaria o mundo se o mundo pudesse aceitá-lo. O que podemos dar ao mundo, no entanto, é a nossa demonstração de Deus. Pelos nossos frutos não só seremos julgados, mas criaremos uma fome no mundo pelo que temos, não oferecendo aos outros, mas deixando-os ver como damos testemunho disso. Se os nossos rostos mostram apenas um pouco da glória de Deus, se as nossas vidas atestam o fato de que encontramos um princípio para viver, então podemos estar certos de que nos próximos anos colheremos 2, 4, 8, 10, 12 ou mais daqueles ansiosos por saber o que encontramos, ansiosos pela partilha, ansiosos por serem ensinados. Esse deve ser o nosso presente para o mundo. Essa deve ser a nossa contribuição para o mundo. A princípio, parece muito egoísta que não nos preocupemos com o mundo, mas sim com mostrar a nossa compreensão do poder da graça na vida espiritual. Sim, sei que parece egoísta, mas não temos muito a oferecer a este mundo enquanto não tivermos algumas provas do fruto desses princípios. Apenas oferecer palavras e livros não é oferecer muito. Temos que oferecer compreensão, e quando tivermos compreensão suficiente para ir ao encontro dos outros, mostrando o fruto de uma vida pela graça, então um dia desses o mundo estará ansioso para tê-la. A maior força, o maior poder da terra é a graça. A graça, que é o amor de Deus pelos filhos de Deus, é o único poder real que existe, e a nossa demonstração dela será proporcional à retirada da nossa dependência e fé no homem e ao estabelecimento do seu poder dentro de nós. Em outras palavras, se neste momento não tenho ninguém em quem depender, ninguém a quem olhar, ninguém a quem pedir nada, ninguém de quem esperar nada, então o meu bem deve vir do Pai interior e deve vir como dom de Deus. Humanamente não o mereço e humanamente não fiz nada para merecê-lo. Deve vir como a graça de Deus, como o amor de Deus pelo seu próprio Filho. Assim, em minha solidão com Deus, vejo que sou o Filho de Deus, olhando apenas para o Pai interior, para o meu bem, para a cura, restauração, ressurreição, redenção, apoio, manutenção, suprimento, sucesso, harmonia, paz, alegria, proteção, confiança e segurança. Não orando por isso, não pedindo por isso, mas nesta comunhão silenciosa, percebendo que o amor de Deus deve ser todo abrangente,
e que o amor de Deus deve ser uma total suficiência para o Filho de Deus, e que eu não tenho necessidade de qualquer outra suficiência. Sua graça é suficiente para mim. Enquanto permaneço nesta comunhão com o Pai, olho apenas para o Pai interior, esperando apenas o fluir do seu amor. Não mantenho nenhum homem em condenação ou em escravidão a qualquer obrigação. Eu libero a todos de qualquer obrigação para que tudo que ele compartilhar comigo não seja compartilhado por causa de uma responsabilidade, um dever ou um relacionamento, mas apenas através do livre-arbítrio como uma oferta gratuita de amor. Portanto, sento-me em minha união consciente com Deus e reconheço Deus como o amor todo abrangente, como uma total suficiência. Então, eu vou para o meu trabalho, realizando cada tarefa, dever e obrigação, na realização de que Deus está cumprindo a si mesmo. O Cristo é o verdadeiro eu. O Cristo é aquele que vive a nossa vida, e em vez de nos entregarmos às supressões e repressões humanas, devemos deixar a vida viver normalmente. E o que quer que exista de natureza errônea, material, sensual ou mortal, desaparecerá à medida que desistirmos de pensar em termos do pequeno eu e pensarmos mais em termos do Cristo. Em todas as esferas da vida, quer seja vendendo mercadorias, marketing, serviços domésticos ou dirigindo um carro, o que quer que estejamos fazendo, à medida que desistimos do uso da palavra eu e percebemos que é verdadeiramente o Cristo que funciona em nós e através de nós para o mundo, nesse grau estamos desistindo do eu. Nesse grau, estamos morrendo diariamente para o sentido dos poderes pessoais, dos privilégios pessoais, direitos pessoais, benevolências pessoais, e estamos nos realizando como atividade do Cristo. À medida que abandonamos o sentido pessoal do eu, não nos falta comida. Temos 12 cestos cheios. Não falhamos no poder de cura. Curamos as multidões daqueles que estão prontos, receptivos e respondem à palavra. Não em virtude de nós mesmos, mas através da graça divina. Fomos chamados, e aquilo que nos chamou é aquilo que nos mantém e nos sustenta. Nas curas trazidas pelos discípulos, houve sempre o reconhecimento de que elas foram realizadas em nome do Mestre e não pelo seu próprio poder. Ao fazer isto, estavam morrendo para o seu sentido pessoal de espiritualidade e percebendo que a espiritualidade é do Cristo, não do homem. Tal reconhecimento derruba o sentido de responsabilidade pessoal e faz de nós uma saída completa para a atividade do Cristo, colocando a responsabilidade em seu ombro. Esta nova dimensão é uma dimensão na qual todos os poderes terrenos são provados como nenhum poder, pelo Cristo, por aquilo que não é nem força nem poder, mas que é todo o poder do Espírito. É um relaxamento da força, um relaxamento do poder, um relaxamento do sentido pessoal na realização de que este invisível e intangível é realmente a única presença e poder em nosso mundo. Essa é a superação do mundo, é a superação do sentido pessoal, é a superação da vaidade, é a superação do sentimento de poderes pessoais, é a superação de um sentimento de inadequação. O Mestre não exemplificou isso na sua afirmação: "Por que me chamas bom? Não há nenhum bom senão um, isto é, Deus." Você não vê também que o eu, anunciando e proclamando a sua fraqueza, incapacidade ou grande humildade, é tanto um sentido pessoal de eu, quanto o eu anunciando a sua grandeza ou reivindicando crédito por algo? Não reivindique nenhum crédito, mas não reivindique nenhum fracasso. Eu te chamei, e eu, a natureza daquilo que te chamou, te cumprirei. À medida que os discípulos avançavam na sua missão, não dependiam de si próprios, dependiam do Ele que os tinha chamado. O que eles realmente queriam dizer era que o poder que os chamou para o trabalho missionário era o poder que realizava o trabalho. O caminho que não provê ao viajante não é um caminho a seguir.
Seja o que for que nos chame para fora do mundo dos negócios ou para fora de casa, para o ministério espiritual, é isso que realiza o trabalho. Pelo seu nome, pela natureza do Cristo, são curas e harmonias alcançadas. Isso, no entanto, implica renunciar ao uso da palavra eu e a realização de que esse eu é aquele que nos chamou. Aquele que nos chamou é o que está interpretando a palavra, permitindo-nos compreender, receber e responder a ela, mas apenas quando abandonamos o uso da palavra eu e percebemos: ora, sim, aquele que me chamou é o poder, aquele que me chamou, o Cristo, a presença de Deus, o Espírito de Deus no homem, isso que me chamou é o poder, a iluminação, a orientação, a direção, a manutenção, o sustento, o apoio, a totalidade. Na realização desta luz dentro de nós, você pode ver como podemos ser pacientes com as nossas falhas, fraquezas e deficiências, deixando esta luz dissolvê-las e removê-las e revelar mais e mais a sua glória. Isto nem sempre pode acontecer rapidamente, e isso é bom, porque se acontecesse rapidamente, poderíamos ser superados pelo sentimento de que foi a nossa sabedoria que fez isso, a nossa compreensão e a nossa espiritualidade, e isso seria mais fatal do que o atraso de 1 ano, 2 ou 3. É melhor que esta realização venha gradualmente para não nos assustar com alguma grande crença em nossa própria integridade ou em nossa própria espiritualidade. É por isso que este despertar espiritual é, muitas vezes, um processo lento. É talvez propositadamente lento para que não nos assustemos com um grande testemunho de milagres e depois acreditemos que pela nossa força ou pelo nosso poder conseguimos essas grandes coisas. Para o iniciado ou para o principiante no caminho, essa é a maior tentação do mundo. Testemunhar curas milagrosas ou suprimentos transbordantes chegando e ainda ser capaz de se abster da glória pessoal desta realização é quase tão difícil quanto foi para os discípulos se absterem de se vangloriarem do seu poder sobre os demônios. Ah, mas eles não tinham poder sobre os demônios. Tudo o que eles tinham direito era a gratidão por terem sido chamados e que o poder estava trabalhando através deles, mas não que eles tivessem o poder. O poder estava trabalhando através deles, mas só podia trabalhar através deles na proporção da sua humildade, e o verdadeiro senso de humildade não é qualquer diminuição ou depreciação de si próprio. É uma realização da grandeza de ter sido chamado para ser um servo desse poder. Todo aquele que é chamado é um servo, não um mestre. E pensar em si próprio como um mestre é perder o seu lugar no caminho espiritual, porque não há mestres na verdade espiritual. Há apenas servos do poder. É isso que nós somos, servos do poder. Qualquer um que acredite ser o contrário perde qualquer luz que possa ter alcançado. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Foi expressado por aquele a quem chamamos de mestre. Ele não se intitulava mestre. Mestre, no entanto, é um título tal como é praticante ou professor, e se nesse sentido o mundo confere a uma pessoa, não há mal nenhum. O mal vem quando uma pessoa afirma ser um mestre. Esse é um dos grandes pontos de perigo no caminho do progresso espiritual, e é um perigo do qual o próprio Cristo, na maioria dos casos, nos protege, tornando o nosso caminho reto e estreito. Se são poucos os que o conseguem, é por esta razão. Apenas poucos podem testemunhar os grandes milagres do Espírito e ainda assim perceber que é a atividade do Espírito e não do homem. Da mesma forma, é preciso uma grande alma para testemunhar uma derrota temporária ou um fracasso temporário e não ter a sensação do eu pessoal como tendo fracassado. É difícil, mas nesses momentos de fracasso temporário e contratempos temporários que o discípulo deve lembrar-se. Não é uma questão de eu ter sucesso ou fracasso. O Cristo que opera e me ativa nunca falha. Este é o ponto de vista de todo o nosso trabalho. O Cristo, o Espírito de Deus, é o poder motivador na vida e no ser espiritual, e ele nunca falha. Quando você testemunha o fracasso, você está vendo a vida a partir do mundo tridimensional das aparências. Solte isso.
Em breve, você verá o sucesso vindo novamente, mas é o sucesso daquele que o chamou. É da natureza do Cristo ser bem-sucedido e você ser o instrumento desse sucesso. A partir deste preciso momento, comece a se aceitar como a videira e desde o levantar cedo pela manhã até se recolher à noite, lembre-se que a videira é o instrumento através do qual o Pai está derramando a sua glória nos ramos. Olhe para este mundo, seja para as pessoas, circunstâncias, condições ou governos, e veja toda a consciência humana como os ramos. Perceba que, tendo sido chamado como discípulo da nova dimensão, você agora funciona como um instrumento do infinito invisível. Qualquer que seja a sua atividade, você está funcionando como a videira, está olhando para o Pai interior, o lavrador, para o apoio contínuo, direção, amor, vida e abundância. Não para si mesmo, porque agora você está abandonando o pequeno eu. Não mais buscarás o bem para si próprio. Você buscará o bem do Pai, apenas para que o bem possa fluir para os ramos, para a consciência humana, e assim, destruindo o sentido ilusório da existência, irá alimentá-la, curá-la e sustentá-la. Tome a mais humilde de todas as atitudes, a de ser a videira. Tantas pessoas pensam no Cristo como algo que gostariam de alcançar devido à sua grandeza, não percebendo que quanto mais o alcançam, menos eles se tornam. Nunca pense por um momento que Jesus olhava para si mesmo como um grande homem ou um salvador enquanto caminhava na terra. Ele era um rabino e via a si mesmo como um servo do Altíssimo. Ele não foi glorificado em seu próprio tempo. A glorificação veio na recordação dos seus feitos e da sua humildade. Ele era um servo e a sua grandeza estava na sua humildade, na sua realização do fato de que ele era uma videira e que o Pai interior era a essência de tudo que flui através da videira para os ramos. Foi por isso que ele lavou os pés dos discípulos. A menos que lhes pudesse mostrar que era apenas um servo, não poderia provar a eles que era um instrumento de Deus. Caso contrário, ele teria dado a impressão de que ele próprio era um grande ser, e por isso, quando ele se fosse, essa grandeza desapareceria. Mas demonstrou tão claramente que, como era apenas um servo, independentemente do que lhe acontecesse, a grandeza permaneceria para fluir para os corações, as almas, as mentes e a consciência dos homens, na proporção da sua humildade. Quando Pedro e João levantaram um homem no lindo portão do templo, os hebreus maravilharam-se. Vós, homens de Israel, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tão seriamente para nós, como se pelo nosso próprio poder de santidade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus. Não ficou claro que eles reconheceram a si mesmos como instrumentos do divino? O grande místico Lao Tse nos diz que o único caminho para a grandeza é tornar-se nada. Você pode ver que quando uma pessoa realmente compreende que o Cristo é a sua totalidade, nesse grau surgiriam grandes obras. Então, os homens dariam crédito e glória a esse servo, a esse instrumento, mas o próprio indivíduo só poderia receber esse crédito e glória na proporção da humildade que lhe permitiria saber que ele era apenas um instrumento para a mão do divino. Quando você começa a se perceber como filho de Deus, nunca pense por um momento que você está de alguma forma glorificando a si mesmo. Não, não, não. Você está sendo humilde e anunciando o seu nada. Mas lembre-se que somente na medida em que compreendes o seu nada, você pode ser o servo do Altíssimo, o instrumento para o fluxo de Deus para o homem. Nessa humildade, no nada, estará a sua grandeza. Há aqueles que acreditam que estamos quase insultando a Deus ao nos chamarmos os filhos de Deus ou Cristo. Isso não fazemos levianamente, nem jamais o falaríamos em público, mas dentro de nós mesmos sabemos que o Cristo é o nosso verdadeiro ser e a nossa verdadeira natureza.
e que, como tal, somos os filhos de Deus. Em vez de nos exaltarmos acima dos nossos semelhantes, estamos realmente nos submetendo a eles como servos. Somente na medida em que nos apercebermos disso, o termo Filho de Deus ou o Cristo pode ser um verdadeiro nome na nossa testa. Entramos na nova dimensão, Cristo, apenas quando entramos nela na humildade que sabe: eu não posso fazer nada por mim mesmo. Sou apenas um instrumento através do qual o bem infinito flui para a consciência humana, para que eu possa alimentar e curar as multidões. Não em virtude de mim mesmo, mas em virtude do fato de que Deus é a vida do mundo, que o lavrador está sempre se manifestando através daqueles indivíduos que conhecem o seu nada. Seja qual for o nosso trabalho particular na vida, vamos empreendê-lo na realização de que somos instrumentos para a atividade e fluxo do divino e deixá-lo operar. Tenhamos a certeza, contudo, quando isso acontecer, que não assumamos o crédito pessoal e a responsabilidade pessoal, e que não entremos em declínio quando atravessarmos esses períodos de aparente esterilidade. Podem não ser períodos de esterilidade, podem ser períodos de descanso, de maior absorção, como os dias em que o Mestre passou sozinho sem fazer obras poderosas. Quando ele desceu do topo da montanha, no entanto, fez as suas obras poderosas e provavelmente precisaremos de dias, semanas e meses de refrigério, nos quais também teremos a sensação de não fazer nada e de não realizar nada enquanto o mundo está esperando para ser redimido. Deixe-o esperar, porquanto tendes os pobres sempre convosco. Não tenhas demasiada pressa em salvá-los, mas deixa-os esperar até que a iluminação completa tenha chegado até você. O único poder que você tem para ajudar alguém é proporcional ao seu preenchimento pleno da realização do Cristo. Portanto, não tenha pressa em sair até que o óleo esteja bem estocado na sua lamparina. Espere, seja paciente. Embora o mundo esteja clamando por cura, deixe-o clamar. Deixe-o esperar até que você seja realizado. Então saia na glória do Pai, na realização do Cristo e deixe-o fluir. Quando você sentir a necessidade de mais um refrigério, não pense que o mundo não pode continuar sem você. Mas antes, lembre-se que você não tem nada para oferecer ao mundo de si mesmo e que somente à medida que você for reabastecido, à medida que você se tornar realizado, poderá sair para o mundo e espalhar a luz, ser o Cristo e mostrar a glória de cura e da harmonia. Houve um tempo em que era necessário vestir o Cristo com mantos fluidos para atrair os que não pensavam, mas isto derrotou o seu próprio propósito pela simples razão de fazer o mundo acreditar. Ah, sim, você pode fazer essas coisas, mas não eu. Apenas olhe para este manto. Basta olhar para o seu pano de fundo. Não posso alcançar coisas tão grandiosas. Por esta razão, esse tipo de ministério não será bem sucedido hoje em dia. Hoje é o balconista atrás do balcão que é o ministro e o discípulo e que mostra o discipulado aos outros balconistas em virtude de ser um balconista. O ministro e discípulo de hoje e de amanhã vestirá apenas um traje de homem de negócios ou vestes de dona de casa. Não haverá nada sobre o ministro ou o discípulo que o diferencie de outros homens e mulheres. Não haverá títulos nem vestes fantasiosas. O discípulo não pode ser glorificado ou separado, nem pode funcionar para o benefício do mundo, exceto como um do mundo. A menos que o mundo possa dizer: "Oh, você é um homem, assim como eu, mas você pode viver esta vida. Portanto, há esperança para mim." Somente assim, a atividade do Cristo pode ser benéfica para o mundo de hoje. Ninguém pode fazer nada de si próprio. Ninguém de si próprio deve sentir que é importante para o mundo. Ninguém de si próprio deve sentir um chamado para o mundo. Deixe o Cristo ser o chamado, e então, quando esse chamado vier, estejamos dispostos a nos retirarmos com frequência suficiente do mundo para sermos reabastecidos
e para recebermos uma maior consciência da atividade do Cristo. Temos uma escolha agora? É possível para nós usarmos este entendimento para o proveito próprio, autoglorificação ou para um uso pessoal ou egoísta? Não, não há escolha. Não temos escolha. Tendo sido chamados para ser pescadores de homens, teremos de fazê-lo à maneira do novo ministério, à maneira do novo discipulado. Hoje é o Cristo que está sendo glorificado, não o mensageiro ou o ministro do Cristo, nem o discípulo do Cristo, mas o Cristo, o Espírito de Deus no homem. Esse Espírito de Deus aparecerá nos baixos e nos altos, nos superiores e nos inferiores, nos doentes e nos sãos, nos ricos e nos pobres. Por quê? Porque todas essas coisas são apenas aparências. Na verdade, o Cristo aparece como o próprio Filho de Deus, independentemente de qualquer máscara exterior, traje ou aparência. Somos pescadores de homens e fomos chamados para testemunhar a atividade do Cristo, não para testemunhar a glória de um homem ou de uma mulher. Fomos chamados para testemunhar o poder e a glória de Cristo e para nos reconhecermos como instrumentos deste Cristo dentro do nosso próprio ser, mas sempre para o mundo mantendo os nossos dedos nos lábios.